Alô, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende, né? Vamos falar da carta aos brasileiros e às brasileiras. O inverso. Carta às brasileiras e aos brasileiros. Mais correto. Vocês já assinaram? Vocês já tomaram conhecimento? Logo depois desta gravação, vocês vão ter a leitura que eu fiz da carta às brasileiras e aos brasileiros. Daí poderão se inteirar. E depois poderão divulgar e comentar com seus amigos, porque isso é muito importante diante das ameaças que o governo Bolsonaro faz da legalidade democrática. Mas antes de vocês irem lá no outro vídeo e ouvirem a carta às brasileiras, eu vou fazer uma introdução. Então, em 1977, quando o professor Gofredo da Silva Teles leu a primeira carta aos brasileiros denunciando como jurista a ditadura militar que existia no Brasil, eu mesmo não pude ver e nem assinar. Eu tinha retornado depressa a Paris, logo depois da libertação de minha esposa na época. Nós tínhamos tentado ir ao Brasil, viver novamente no Brasil em 1975, mas isso durou muito pouco, porque o DOI-CODE passou por casa e minha esposa da época foi presa. E assim que ela foi libertada, nós tratamos de arranjar uma maneira para retornar a Paris, onde vivíamos antes, já como exilado. E qual foi o problema, qual foi a razão pela qual minha ex-esposa foi presa pelo DOI-CODE? Pelo crime de ter participado em 1965 e 66 da peça teatral Morte e Vida Severina, escrita pelo poeta e escritor João Cabral de Melo Neto, dirigida pelo Cirnei Siqueira, musicada pelo jovem. Foi a primeira vez que ele fez alguma coisa assim em público, Chico Buarque. Encenada pelo Teatro da Universidade Católica Tuca, em São Paulo, e premiada em Nancy, na França. Sem se esquecer das pessoas que também agiram e que faziam parte desse projeto vitorioso, como Roberto Freire, José Armando Ferrara, Lucrécia D'Alessio e Carlito Maia. Todos os Tucas, todas as pessoas pertencentes ao Tuca, todos os atores, todos os que participaram, estavam fichados na Polícia Militar como membros da Ação Popular. Os anos 60, e quem tem a idade, não digo tão grande, tão longa como a minha, mas é um pouco mais perto, vão se lembrar que os anos 60 são os anos da Faculdade da Maria Antônia. Era uma época de muita lucidez política entre os universitários, entre os jovens, secundaristas, intelectuais, artistas, sindicalistas, jornalistas, enfim, todos que sabiam pensar e usar o seu cérebro, parece que atualmente não se usa tanto, não é? Para lutar, primeiro, pelas reformas de base, conquistas sociais, e depois contra a ditadura, depois que houve o golpe, em 64, contra a ditadura militar que se instalou no Brasil. O Brasil fazia 13 anos, sob a ditadura, quando o jurista e professor de introdução à ciência do direito foi meu professor. Eu cursei o Largo de São Francisco de 1958 a 1963. Ele leu ali, diante das arcadas do Largo de São Francisco, a Carta aos Brasileiros.
Uma carta anterior a essa que nós estamos lendo atualmente e que está se falando muito atualmente no Brasil. Essa carta aos brasileiros foi por ele redigida em favor do restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Há muitos jovens que talvez não se lembrem ou que não tenham conhecimento, mas nós vivemos durante muitos anos debaixo de uma ditadura militar. A ditadura militar que existia em 1977 sobreviveu ainda por 8 anos até 1985. Hoje, assino aqui publicamente, assinar a Carta aos Brasileiros, diante de vocês, diante das redes sociais pelas quais vai circular este YouTube, este vídeo. Então assinei já, publicamente, espero que vocês também assinem, a nova carta denunciando o clima de golpe complacente já instaurado no país, contra a ameaça de ataques e de violências que se pretendem lançar no país às instituições e personalidades defensoras da democracia. A carta, como já disse, tem o texto integral logo depois deste YouTube. No outro YouTube que se segue, vocês poderão ouvir. Mas poderá ser lida nos jornais, nas revistas, porque ela é a atualidade, ela é o tema que está sendo debatido por todos aqueles que são contra a ditadura e contra as ameaças que o presidente Bolsonaro e seus seguidores milicianos, evangélicos, têm feito à democracia brasileira. Já vivemos num clima pré-ditatorial, no qual existe um clima de desmonte das estruturas sociais do país, no qual se ignoram os abusos do presidente Bolsonaro e as denúncias contra ele apresentadas. Desde quando ignorou também a vacina contra o coronavírus e se tornou o responsável por centenas e milhares de mortes no Brasil. A Associação Brasileira dos Médicos acabou de dar, de uma certa maneira, um apoio ao Bolsonaro risível, porque ele reafirmou nesses dias que acredita na cloroquina, quando todas as entidades científicas do mundo todo, inclusive do Brasil, negam qualquer eficácia da cloroquina no combate ao coronavírus. O Brasil tem hoje um presidente fantoche, pois é governado pelo chamado Centrão e por lideranças evangélicas fundamentalistas dispostas a destruir a nossa cultura. Quando eu digo isso, digo como é isso? Esses evangélicos que vieram dos Estados Unidos, primeiro por missionários, mas depois se implantaram, é uma religião implantada, eles querem destruir tudo quanto é leigo, música, teatro, literatura, pelo gospel, tudo que seja ligado à religião. Isso é um absurdo, mas está ocorrendo e precisamos combater isso com energia. A esperança para dias melhores e para que não caiamos numa ditadura é a realização das eleições do 2 de outubro, quando se espera derrotar Bolsonaro e sanar os malefícios causados ao país durante 4 anos pela extrema-direita no poder. Porém, a realização dessas eleições não está mais garantida. Depois do fiasco, ao tentar demonstrar aos embaixadores que nosso sistema eleitoral não funciona, ao tentar desmoralizar nosso sistema eleitoral,
diante dos embaixadores e representantes da comunidade internacional, o presidente Bolsonaro incitou seus seguidores, ao se declarar oficialmente candidato, para irem às ruas pela última vez no dia 7 de setembro, data histórica na qual vão se comemorar os 200 anos da proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro I. Este apelo e as palavras pela última vez, seria a última vez antes das eleições ou seria a última vez porque depois não tem mais manifestação? É considerado uma clara chamada golpista para provocação de choques armados e se assemelha ao apelo feito nos Estados Unidos pelo presidente Trump, incitando seus seguidores a impedirem a diplomação do presidente eleito Joe Biden. Disso resultou, no dia 6 de janeiro, o ataque ao Capitólio, num clima golpista de caos durante 3 horas, nunca visto antes nos Estados Unidos, e no qual morreram 5 pessoas. Como aqui aconselhamos há algumas semanas, Capitólio, versão brasileira, publicado no Observatório da Imprensa e também em vídeo, ninguém deverá sair às urnas no dia 7 de setembro. A melhor maneira de reagir diante dessa provocação será de se evitar confrontos com os milicianos, seguidores de Bolsonaro e evangélicos nas ruas. Se a oposição a Bolsonaro puder se conter, a chamada ao golpe e a luta armada nas ruas poderá se esvaziar. Então, se nós não formos às ruas e deixarmos só os bolsonaristas ficarem gritando lá, mas sem adversários, talvez isso se acalme. Bolsonaro, nesse caso, sofrerá mais uma derrota e seu golpe no 7 de setembro será outro fiasco. Entretanto, se os milicianos, esse é o risco, atacar os policiais encarregados da proteção do prédio do STF e atacarem prédios e residências, prédios de outras instituições e residências de personalidades, utilizando aquilo que agora existe muito, que é a abundância de armas, com as facilidades de importação criadas por Bolsonaro. Havendo ou não intervenção de tropas do Exército, terá se criado um clima de caos em diversas cidades brasileiras. Esse caos permitirá a Bolsonaro convocar de urgência deputados e senadores, e eles são maioria atualmente no parlamento, a decretação de um estado de sítio. E como possui maioria no parlamento, Bolsonaro aproveitará para anular a data das eleições e prender quem bem entender, inclusive ministros do STF. Como impedir esse pesadelo? Só com uma união quase unânime da sociedade civil contra o golpe e contra qualquer manobra visando criar o caos. Mas ainda com o apoio das Forças Armadas em toda a democracia e do respeito total à Constituição, intervindo contra as milícias e contra os golpistas, rapidamente, prendendo os responsáveis e apoiadores do golpe em Brasília, se isso ocorrer no dia 7 de setembro, antes de se criar o caos, ou no dia 2 de outubro. Poderão ser algumas horas ou mesmo dias difíceis, mas estará salva a democracia, desde que o governo provisório, legitimamente instituído, não queira se aproveitar da situação para se manter no poder. E confirme a realização das eleições do 2 de outubro, mesmo com todo esse caos, mas confirme alguns dias depois. E assegura um rápido retorno à normalidade democrática. Para evitar essa situação, esse pesadelo, ao que tudo indica, tramado pelo próprio presidente Bolsonaro, assine, divulgue, procure ler, procure ouvir também o vídeo que
estarei colocando aqui no YouTube. Divulgue entre seus amigos e familiares a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros. No dia 11 de agosto, entidades empresariais, patronais e representativas estarão de todas as profissões, de todas as atividades civis, também estarão divulgando, não só nas arcadas no Lago de São Francisco, mas em todo o Brasil, o repúdio ao golpe e pelo respeito ao Estado Democrático de Direito. Diga não ao golpe e à ameaça de uma nova ditadura. Fora Bolsonaro!